Falaremos hoje aqui de curvas de nível e como é que você pode usar essas curvas de nível para fazer esboço de gráfico de função. Logicamente não é só ela. Você vai juntar as informações que você tem das curvas de nível e com o tipo de curva que você tem em cada plano coordenado. É como se você pegasse a sua superfície e fixasse, por exemplo, nesse plano de cá. Nesse plano de cá, de repente, eu tenho uma parábola para colocar a habilidade para cima. Aí quando você vem para cá, não, tem uma reta. Aí vai ser preciso que você consiga perceber, lembrar de como que são os gráficos de algumas funções, para você ter uma ideia de como é que é o gráfico. Se bem que isso aqui é mais um exercício mental, é você parar e pensar e tentar entender como é que aquilo ali funciona, porque para ver a superfície, diferente lá do que nós tínhamos, a humanidade tinha em 1700, hoje a gente tem muito recurso computacional para fazer os gráficos e ver as situações que antes você tinha que ficar só no campo da visão, ou de repente você tentava desenhar, mas se for como eu, por exemplo, eu desenho muito mal. Então, a coisa não ficava assim perfeita. Agora, hoje não, tem uma porção de recursos aí, né? Mas vamos entender aqui o que é o conceito de curvas de nível. Vamos tentar evitar também algumas confusões que às vezes acontecem. Veja bem, eu estou colocando aqui duas situações, para uma função de duas variáveis, para uma função de três variáveis. O que vai acontecer com as funções de três variáveis é que o gráfico dela está no R4. Mas as superfícies de nível, que seria o conjunto de pontos ali que é elevado em uma constante, ela vai estar no R3 e eu vou conseguir ver o gráfico. O gráfico geralmente pode ser, sei lá, uma esfera, um elipsoide, pode ser um plano, pode ser, enfim, uma superfície cilíndrica, pode ser 300 milhões de coisas diferentes. Mas então entenda o conceito, ó. Eu vou chamar de curvas de nível para uma função z igual a f de xy, o conjunto de todos os pontos que estão no domínio da função, onde esses pontos têm a mesma imagem. Então eu poderia vir aqui e falar para você assim, ó, um exemplo aqui, vamos colocar exemplo genérico. Então, uma curva de nível, eu quero que você repare bem isso aqui, ela é uma curva no domínio da função. Então, imagina aqui que eu tenho aqui o x, aqui eu tenho o y, e aqui vamos imaginar que eu tenho aqui o domínio da minha função, né? Eu tenho aqui o domínio da minha função. Aqui eu tenho a outra reta real, que normalmente a gente vai usar aqui o z, mas a ordem não precisa ser exatamente essa. Poderia ser que xz e lá seu y. Mas se for desse jeito aqui, imagine que eu fixe um valor aqui, 5 por exemplo. Então quando você colocar aqui 5, eu vou colocar aqui 5. O nível z igual a 5 é o conjunto de todos os valores que eu tenho aqui no domínio da função que me levam naquele nível. Ou seja, todos os pontinhos, qualquer pontinho que você pegar aqui, qualquer um que você pegar aqui, a imagem dele vai dar 5. A gente pensa então isso aqui em um C qualquer. Se você pegar esse XY aqui, ele é elevado no C. Se você pegar esse aqui, ele é elevado no C. Todos os pontos aqui são elevados no C. Então, esse conjunto aqui, eu chamo ele de curva de nível. E, na verdade, quando você varia o C aqui, você tem, então, uma porção de curvas, né? Uma porção de curvas. Aí você tem aqui no nível C1, aí essa aqui, por exemplo, pode ser para o nível C2. Quer dizer que qualquer ponto que eu estiver com ele aqui em cima dessa curva, ele será levado no C2. Ou esse pontinho aqui vai ser levado no C3, vamos chamar aqui de C3. Qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, ele vai ser levado lá no C3. E assim por diante. Quando eu tenho, então, esse mapa, né, de como é que os níveis se comportam, eu tenho, então, uma informação importante. Quem usa muito isso é aquele pessoal que mexe com mapa, né?
quando você vai pegar pega um mapa de uma região, se você colocar essas curvas de nível lá, você tem condições de olhar e falar assim, aqui tem um morro, aqui a subida é mais íngreme, aqui é mais plano. Então eu tenho uma série de informações a partir desses níveis. É lógico que nós vamos fazer aqui agora a gente encontrar algumas curvas de nível matemática, uma circunferência, uma reta, uma parábola. Mas na prática, e aí a gente tem recursos computacionais para ajudar nisso, a gente tem como conseguir, sei lá, de um terreno. Eu quero saber como é que é a curva de nível aqui. O nível 5, onde é que está todos os pontos aqui que está no nível 5, nível 7, nível 10, e por aí vai. Então, a mesma coisa acontece quando você está com a função de 3 variáveis, porque aí o domínio dessa função está no R3. Agora, o conjunto, a imagem dele está no R4, está na reta, perdão. Aí, quando o gráfico é que está no R4. Então, quando você tem, isso aqui eu estou pensando então em uma função z igual a f de x, y. Quando você tem uma função de 3 variáveis, o seu domínio, ele é um pedaço aqui do R3. Né? Vamos supor que isso aqui seria o seu conjunto de pontos no R3. E vamos imaginar que esse conjunto de pontos no R3 aqui, ele seja levado novamente. Ó. Vamos supor que eu fixo uma constante aqui. Então eu estou interessado no conjunto de todos os pontos aqui do R3 que tenha essa imagem, que tenha isso lá como imagem. Então, se eu pegar aqui uma tripla ordenada aqui em cima dessa superfície, aí eu vou falar o seguinte, olha, aqui eu tenho um XYZ, e a imagem desse XYZ dá lá o C. Se eu mudar aqui para um outro ponto, a imagem dele vai continuar dando o mesmo C. Se o ponto estiver aqui embaixo, vai continuar me dando o mesmo C e assim por diante. Então, quando eu pego aqui e eu fixo, aqui é chamado de superfície de nível, né? Eu tenho uma superfície de nível, o conjunto de todos os pontos aqui no domínio da função, onde a imagem desses pontos dá uma constante fixa. Não tem como eu mostrar a você o gráfico, eu tenho como mostrar a você as superfícies de nível. Então é isso. Por exemplo, aí eu vou precisar de apagar isso aqui. Vamos lá, então minha gente, olha só. Tá vendo? Eu preciso conhecer alguma superfície. Eu tenho que bater o olho aqui e falar assim, cara, esse negócio ali é uma esfera. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu quero saber o que eu tenho no nível 4, eu estou procurando os pontos aqui do R3 que são levados lá no 4. Então, eu quero, na verdade, que o meu f de x, y, z dê como resposta 4. E a minha pergunta é, onde é que estão os pontos que têm essa característica? Aí você olha para cá e fala assim, cara, mas o f de x, y, z é isso aqui, ó. Então eu tenho aqui que raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, eu tenho que isso aqui menos 1 tem que dar 4. Tem que dar 4. Então, se eu quisesse colocar nesse formato aqui, o que eu vou fazer? Eu acho que eu devo elevar os dois membros ao quadrado, né? Porque aí a raiz quadrada desaparece. Então, se você elevar os dois membros ao quadrado, vai ficar assim, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 igual a 4 ao quadrado, que dá 16. Aí esse menos 1, você pode adicionar 1 aqui nos dois membros, aí vai ficar 16 mais 1, é 17, né? Então eu tenho aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 4 ao quadrado, 16 com mais 1 é 17. Então, qual é o raio dessa esfera? Não. Raiz de 17, né? O raio é raiz quadrada de 17, que dá um pouco mais do que 4, não é isso? Raiz de 17 é 4 e uns quebradinhos. Então, eu sei que se eu pegar uma circunferência de raio raiz de 17, qualquer ponto que estiver ali em cima da circunferência, quando eu calcular a imagem dele, vai dar o quê? 4. Então, eu falei circunferência, né? Mas não é circunferência, é esfera. Qualquer ponto em cima da esfera de raio raiz de 17, ela vai ter como imagem 4. Então, eu digo que a esfera de raio 17 é uma superfície de nível. Mas eu poderia querer outros níveis. Eu quero saber
Qual é o nível que me leva, por exemplo, para o 2? Qual é o nível que me leva para o 2? Você vai ver que o cálculo é muito parecido. A diferença é que você vai colocar um 2 ali, um 2 aqui, um 2 aqui. Não, aqui vai ser 2. Aí vai ficar 2 com mais 1 dá 3. Não, desculpa, dá certo. Ó. Vai ser um 2 aqui, aí você eleva ao quadrado, fica 2 ao quadrado 4, com mais 1, 5. Então o raio seria raiz de 5. É muito comum você querer achar qual é a cara da curva de nível, da superfície de nível. Então nesse caso você faria uma coisa mais genérica. Olha, pensa num f de x, y, z, me dando como um nível C como resposta. E aí você vem cá e fala assim, bom, mas se isso aqui acontecer, aí eu vou ter raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1, me dando como resposta o C. Se eu elevar ao quadrado, ou seja, fazer isso que foi feito aqui, só que fazer genérico, para você poder tirar algumas conclusões. Ó. X ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 igual a c quadrado. E aí, você adicionando 1 aqui aos dois membros, o que vai acontecer? Aí você vai ficar assim, ó, com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a c quadrado mais 1. C quadrado mais 1. Então eu tenho aqui uma esfera, cujo raio da esfera, o raio da esfera é o que? É raiz quadrada de c quadrado mais 1. Então eu consigo fazer uma caracterização, né? Ah, a propósito, e sobre esse C eu posso colocar ele qualquer? Posso colocar qualquer? Colocar menos 2, por exemplo, posso colocar? Não, mas aí como é que a raiz quadrada me dá como resposta menos 2? Você até poderia argumentar assim, não, mas espera um pouquinho, a raiz quadrada pode ter o ramo positivo e tem um ramo negativo. Eu ia dizer para você, é verdade. Só que esse símbolo aqui, ele representa o ramo positivo. Então, quando eu coloco a raiz quadrada da coisa, isso aqui é um número maior ou igual a zero. Então, de cara, quando você escreve isso aqui, ó, esse C, ele tem que ser visto como um número maior ou igual a zero. Eu poderia fazer algumas perguntas, né? Eu poderia falar assim para você, qual é o valor de C que faz com que o f de xy seja, sei lá, mínimo? Tem algum nível que me leva para o zero? Né? Tem algum nível? Tem, é só você fazer o C igual a... Não, não tem. Peraí, boa pergunta, vamos lá. Se eu quiser zero, tem, é só, enfim, é só pegar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1, né? Que aí você vai ter 1 menos 1 dá zero. Então, se você estiver diante de uma circunferência de raio, de uma esfera de raio 1, ela é elevada no zero. Ela é elevada no zero. Então, olha aqui, ó, tanto que se você colocar aqui, ó, se você colocar esse C aqui igual a zero, você vai obter raio 1, raiz quadrada de 1, que é 1. Ok? Então, isso aqui é para funções de 3 variáveis, porque aí, necessariamente, você vai ter uma superfície. Tá bom? Agora, quando a gente está falando de funções de 2 variáveis, os níveis, uma curva de nível, ela vai levar em um certo número, mas é uma curva, é uma coisa de um plano. Então, aí é interessante que você saiba reconhecer uma reta, uma parábola, uma circunferência, uma hipérbole, uma elipse, porque isso é o que mais aparece. Agora, é interessante que você não confunda, não ache que a curva de nível, ela está no espaço. Não, ali a curva de nível ela está lá no domínio, lá no chão. Se eu fosse identificar aqui esse chão aqui como sendo o meu domínio, as curvas de nível elas estão ali embaixo. Elas não estão aqui em cima. Quando eu coloco aqui em cima eu tenho uma curva em cima da superfície. Inclusive ela é bem interessante porque ela ajuda você a perceber a cara da superfície, usando lá como domínio as curvas de nível. É isso que a gente tem. Então, olha aqui para você ver. Isso aqui é um exemplo de uma superfície. As nossas superfícies serão mais bonitinhas, tal,
Mas na vida real você vai encontrar as coisas mais ou menos assim. Mas o conceito, a ideia, você imagina aqui que você fixe um nível, o nível 10. Eu estou pensando em todos os pontos, e todos os pontos do domínio que são levados no 10. Na verdade, esses pontos são esses daqui de baixo, isso aqui que está no nível, são as curvas de nível. Agora, quando eu pego essa curva de nível, que eu pego esse XY e coloco junto com a imagem dele, ou seja, o X, o Y e o C, aí eu tenho essa curva aqui em cima, que inclusive é muito interessante a gente poder ver essa curva, porque quando eu olho para este desenho tridimensional aqui, levando em conta, que eu pegando aqui, ó, o X e o Y na curva de nível, e a terceira componente sendo o nível, aí eu passo a ter uma coisa tridimensional. E aí fica fácil para eu poder enxergar melhor a minha superfície. Quanto mais eu tenho essa informação aqui embaixo, quanto mais curvas de nível eu pegar e colocar a abscissa e a ordenada sendo um ponto da curva de nível e a terceira componente sendo o nível, né? Aí você vai ter um gráfico cada vez mais bem desenhado, né? Então, não se esqueça, as curvas de nível, elas ficam aqui no domínio. Aí quando você junta o par ordenado, o x e o y, que está em cima da curva de nível, com mais o nível correspondente, é que ele vem parar aqui em cima, tá bom?